Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e compartilhe esse vídeo. Fazendo isso, vocês vão estar colaborando comigo. E na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer mais um lindo ponto, super fácil de fazer e prático. Além de mostrar como fazer esse ponto, eu vou mostrar também como fazer a troca de cores de fio, tá? Porque nessa amostra aqui eu trabalhei com duas cores de fios. E com esse ponto dá para fazer capa para almofada, manta para sofá, gola, trilho de mesa, tapete, enfim, uma variedade de peças. Vamos fazer? Para iniciar essa amostra, eu vou utilizar o fio amigurumi da Círculo na cor Off-White e agulha para crochê 3 milímetros. Esse ponto ele é múltiplo de 2 mais 1, ou seja, você vai fazer as correntinhas iniciais, contando de 2 em 2 correntes, até atingir o tamanho necessário para a sua peça. E depois faça uma corrente e logo após inicie a primeira carreira. Aqui eu vou fazer o nozinho inicial. Feito aqui o nozinho inicial, para essa amostra eu vou fazer 31 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito aqui as 31 correntes, eu vou pular 4 correntes e na quinta eu vou fazer meio ponto alto. Essa argolinha que está na agulha eu não conto como corrente. Laço a agulha, pulo 1, 2, 3, 4 correntes. Na quinta, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro dessas 3 argolinhas. Aqui eu acabei de fazer um meio ponto alto. E essas 4 correntinhas que eu pulei, 2 é o equivalente a um meio ponto alto, uma correntinha aqui embaixo de espaço e mais outra correntinha aqui em cima de espaço. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar a agulha, vou pular a próxima correntinha de base, na seguinte, coloco a agulha por baixo dessa alcinha de cima da corrente, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um meio ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo a próxima correntinha de base, na seguinte faço outro meio ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo a próxima corrente de base, na seguinte faço outro meio ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar essa primeira carreira. Finalizando a primeira carreira, aqui eu fiz um meio ponto alto, agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, laço a agulha, pulo essa correntinha de base, na correntinha seguinte faço um meio ponto alto. E aqui eu não vou fazer nada, que aqui é o nozinho inicial. E aqui, nessa primeira carreira, eu fiquei com um total de 14 bloquinhos vazios. Agora eu vou para a segunda carreira, vou virar o meu trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro dessas 2 argolinhas, aqui eu acabei de fazer um ponto baixo. Puxo essa argolinha e faço aqui uma correntinha, aqui eu acabei de fazer uma correntinha um pouquinho maior. Então, esse ponto baixo e essa correntinha que eu fiz um pouquinho maior, é o equivalente à altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, vou colocar a agulha dentro desse espaço aqui e vou fazer um ponto puff com 4 laçadas. Então, coloco a agulha nesse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima, uma laçada. 2 laçadas, laço a agulha, coloco no mesmo espaço, laço, puxo aqui para cima, 3 laçadas, laço a agulha, coloco no mesmo espaço, laço, puxo aqui para cima, 4 laçadas. Agora eu vou laçar a agulha e vou puxar esse fio passando por dentro de todas essas laçadas e essa argolinha aqui que está na agulha, assim. Faço uma correntinha, laço a agulha. No próximo espaço, vou fazer outro ponto puff com 4 laçadas. Coloco a agulha no próximo espaço, laço, puxo o fio aqui para cima, uma laçada.
2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Laço a agulha e puxo esse fio passando por todas essas laçadas e essa correntinha que está na agulha. Faço uma correntinha, laço a agulha e no próximo espaço vou fazer mais um ponto puff. Uma laçada, 2 laçadas, 3 laçadas, 4 laçadas. Laço a agulha e puxo esse fio passando por dentro de todas essas laçadas e a argolinha. Faço uma correntinha, laço a agulha e no próximo espaço vou fazer outro ponto puff. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa carreira. Finalizando a segunda carreira, aqui eu fiz um ponto puff, agora eu vou laçar a agulha e dentro desse espaço aqui de 4 correntes eu vou fazer um ponto puff. No início da primeira carreira, eu pulei 4 correntinhas e na quinta eu fiz um meio ponto alto. Então, vou colocar essa agulha dentro desse espaço para fazer o ponto puff, tá? Então, aqui eu puxo uma laçada, 2, 3, 4. Agora, eu laço a agulha e vou finalizar aqui o ponto. E aqui eu faço uma correntinha. Agora, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto, tá? Pra ficar como no início, que eu fiz um ponto baixo um pouquinho maior e uma correntinha maior, para ficar o equivalente à altura de um ponto alto. Então, aqui eu finalizo com um ponto alto, tá? Então, eu vou colocar a agulha na terceira correntinha para fazer esse ponto alto e já vou aproveitar para trocar o fio. Então, coloco a agulha na terceira correntinha, laço, puxo o fio aqui para cima. Aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço e puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas. Aqui eu fiquei com 2 argolinhas na agulha. Agora eu vou pegar o fio, amigurumi também, tá? Da círculo na cor amarelo canário. Coloco no ganchinho da agulha, puxo com o ganchinho da agulha esse fio passando por dentro dessas 2 argolinhas. Ajusto aqui os fios, né? Dou uma puxadinha aqui. E aqui, então, eu finalizo a segunda carreira e com um total de 14 pontos puff. Ó, eu acabei esquecendo de comentar que não precisa cortar esse fio, tá? Quando eu precisar, eu vou puxar ele pra cima, tá? Fica um melhor acabamento, mais fácil de fazer e depois a gente não precisa tá arrematando vários fios, tá bom? Então, aqui vamos para a segunda carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas de onde está saindo essa argolinha, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um ponto baixo um pouquinho mais justinho, tá? E faço aqui também uma correntinha mais justinha. Quando eu iniciar a carreira de meio ponto alto, eu vou iniciar dessa forma, tá? Com um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha. Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou laçar a agulha e no próximo espaço, ó, aqui eu tenho um ponto puff e aqui eu tenho uma correntinha de espaço. Coloco a agulha dentro desse espaço, laço, puxo o fio aqui para cima e faço um meio ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, no próximo espaço faço outro meio ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, no próximo espaço faço outro meio ponto alto. Então, essa carreira vai ser todinha feita dessa forma. E eu vou fazendo assim até finalizar essa carreira. Assim, finalizando a terceira carreira, aqui eu fiz um meio ponto alto e aqui eu fiz uma correntinha de espaço. Agora, eu vou laçar a agulha, vou colocar aqui, ó, nessa correntinha, né, que ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior, coloco a agulha, laço, puxo o fio aqui pra cima e faço um meio ponto alto. Então, aqui, ó, eu finalizo com um meio ponto alto para ficar como no início, que eu iniciei com um ponto baixo mais justinho e uma correntinha mais justinha, que é o equivalente a um meio ponto alto. E eu fiquei com total com 14 blocos vazios, como aqui no início. Agora, vamos para a próxima carreira. Agora, eu vou para a quarta carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, embaixo dessas 2 alcinhas, coloco a agulha, puxo aqui para cima o fio, dou uma puxadinha, porque eu quero um ponto baixo um pouquinho maior,
puxo essa argolinha porque eu quero uma correntinha maior. Então, aqui eu vou iniciar a carreira de puffs e quando eu inicio a carreira de puffs, o ponto baixo e a correntinha são um pouquinho maior, tá? Agora eu laço a agulha e vou fazer um ponto puff no próximo espaço, com 4 laçadas. Então, aqui eu tenho uma laçada, 2, 3, 4. Laço a agulha e vou finalizar aqui. E agora eu faço uma correntinha. Laço a agulha e no próximo espaço vou fazer mais outro ponto puff. Uma laçada, 2 laçadas, 3, 4. Agora eu finalizo o ponto e faço aqui uma correntinha. Laço a agulha e no próximo espaço vou fazer outro ponto puff. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Finalizando a 4ª carreira, aqui eu fiz um ponto puff e no próximo espaço eu vou fazer outro ponto puff. Aqui eu tenho um ponto baixo, uma correntinha em cima, que é o equivalente a um meio ponto alto, e aqui eu tenho uma correntinha de espaço. Então, eu vou laçar a agulha e vou fazer um ponto puff dentro desse espaço. Uma laçada, 2, 3, 4. E vou finalizar aqui o ponto. Agora, eu vou laçar a agulha e em cima dessa correntinha que ficou em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto e já vou aproveitar para trocar o fio. Então, aqui eu tenho 3 argolinhas na agulha, laço, puxo esse fio passando por dentro de 2 argolinhas, ficando com 2 argolinhas na agulha. Agora, ó, eu vou puxar o fio pra cima, tá? Dessa forma aqui, ó. Aí eu coloco aqui, ó, a agulha e puxo com o ganchinho, ó, passando por dentro dessas 2 argolinhas. Ajusto aqui, dou uma puxadinha no fio amarelo, opa, ó, e tá feito aqui, certinho, ó. E agora já estamos preparados para a próxima carreira, tá? E aqui eu fiquei com um total de 14 pontos puffs, da mesma quantidade de pontos puffs da 2ª carreira. Agora vamos para a próxima etapa. Agora eu vou para a 5ª carreira, vou virar o trabalho e nesse primeiro ponto de base, laço, puxo o fio aqui para cima e vou fazer um ponto baixo um pouquinho mais justinho. Faço aqui uma correntinha mais justinha, aqui esse ponto baixo e essa correntinha mais justinha é o equivalente a um meio ponto alto. Então agora eu vou trabalhar a carreira de meio ponto alto. Agora eu faço uma correntinha de espaço, laço a agulha e no próximo espaço vou fazer meio ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a agulha, no próximo espaço faço outro meio ponto alto. Então, essa carreira eu vou repetir a mesma coisa da 3ª carreira, tá? Uma correntinha de espaço, laço, agulha, no próximo espaço faço outro meio ponto alto. E eu vou fazendo assim até finalizar a carreira. Finalizando a 5ª carreira, aqui eu fiz meio ponto alto, uma correntinha de espaço, laço, agulha e vou colocar nessa correntinha, ó, que ficou em cima do ponto baixo da carreira anterior, coloquei agulha, laço, puxo o fio aqui para cima e faço o meio ponto alto para ficar como no início, né? No início eu fiz um ponto baixo, uma correntinha mais justinho, para ficar a mesma altura. E ficou assim. Agora vamos para a próxima carreira. Agora eu vou para a 6ª carreira, vou virar o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, coloco agulha, laço, puxo o fio aqui para cima, dou uma puxadinha que eu quero um ponto baixo um pouquinho maior. Puxo essa argolinha que eu quero uma correntinha um pouquinho maior. Então, aqui eu vou iniciar a carreira de puff. Sempre que eu iniciar a carreira de puff, eu vou iniciar dessa forma aqui, tá? Então, eu inicio aqui, né, com um ponto baixo um pouquinho maior e uma correntinha maior, que é o equivalente a um ponto alto. E quando eu vou finalizar a carreira de puff, eu vou finalizar com um ponto alto, tá? Agora, eu vou laçar a agulha e no próximo espaço eu vou fazer um ponto puff. Então, aqui eu já tenho a 2ª laçada, a 3ª e a 4ª. E aqui eu já finalizo o ponto. Faço uma correntinha, vou laçar a agulha e no próximo espaço vou fazer outro ponto puff.
Então esse trabalho ele é todo feito assim, revezando entre uma carreira e outra. E a cada 2 carreiras eu troco o fio, tá? Você também pode fazer com uma cor de fio só, tá bom? E você vai fazendo assim por todo o trabalho até chegar ao tamanho desejado para a sua peça. Aqui eu fiz algumas carreiras a mais para vocês poderem visualizar melhor o ponto. Olha como fica lindo! Uma peça feita com esse ponto vai ficar incrível. Do lado direito ficou assim e do lado do avesso ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima.